Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje falaremos sobre vírus e bactérias, que são micro-organismos capazes de transmitir doenças, mas também são capazes de curar doenças. De acordo com a ciência, com a invenção deste objeto, o microscópio, foi descoberto um mundo invisível, o mundo dos vírus, dos protozoários, das bactérias. São seres que são tão pequenininhos que não dá para vê-los assim a olho nu. A olho nu é sem nenhuma lente, sem nenhum óculos, não dá para vê-los porque eles são muito pequenos. Esse microscópio óptico é o normal, é aquele que é utilizado nos laboratórios convencionais, das escolas, de algumas clínicas, e eles nos permitem ampliar até 1000 vezes. Vou colocar bem aqui, 1000 vezes. O microscópio eletrônico, que a gente já viu também, já teve uma aula sobre isso, ele é capaz de ampliar muito mais, mais de 100.000 vezes. Então, coisas muito pequenas como o vírus, que a gente pode ver aí na página 20, tem uma imagem de um vírus, de uma bactéria, e portanto o vírus é muito menor do que uma bactéria, sendo atacada por diversos vírus. Então, nos diz bem assim, os vírus são seres microscópicos não formados por células, eles não têm células, eles são essa estrutura aqui, como se fosse uma cápsula, dentro tem um material genético, e ele tem como se fosse umas perninhas de aranha, que vai se fixar numa célula ou que vai se fixar numa bactéria, depende do vírus. Nesse caso aqui, eles são vários vírus em cima de uma bactéria. A bactéria tem célula, é uma célula só. A gente vai ver mais adiante, vai estudar também os protozoários. Bom, eles não são formados por célula, como a bactéria, e têm estrutura muito simples. E só conseguem sobreviver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Não existe ele vivendo só. É por isso que o vírus do Covid, dependendo da superfície, ele chega a viver 2 horas fora, 4 horas, depende de onde ele cair. Depende se ele está suspenso, voando no ar, se alguém espirrou, ele pode ficar até 4 horas suspenso no ar e alguém passa e se contamina porque são muitos, eles são muito pequenos. Na ponta de uma agulha cabem muitos vírus. Só para você ter uma ideia do quanto eles são pequenininhos. E são muitos. E eles só sobrevivem dentro de um outro organismo. Eles não têm existência fora. Por isso, não há um consenso se eles são seres vivos ou não. O que isso quer dizer, essa palavra consenso, professor? Quer dizer que não há uma concordância geral de todo mundo. Nem todos os cientistas concordam que o vírus é um ser vivo, já que ele precisa de outro ser para se reproduzir. Ele fora, ele não consegue se reproduzir. Por isso que no vírus da gripe ou de qualquer outra doença causada por vírus, e agora já que estamos nessa pandemia do Covid, um espirro faz com que o vírus fique ativo numa superfície por horas. Depois disso ele se inativa e não é capaz de se locomover nem de se reproduzir. Ele precisa invadir um sistema, um corpo, invadir as células do nosso sangue, que ele entra pelo nariz, pela boca e pelos olhos, ter contato com nossas vias respiratórias para ele se alojar, demora um período para ele se reproduzir, né? Criar populações numerosas, gigantescas, para poder a doença ser detectada no corpo do sujeito. Nos seres humanos, podem causar gripe, sarampo e a dengue. Inclusive está tendo vacinação nos postos da H1N1, que foi a gripe do frango, também veio da China, tá? Mas já tem a vacina. Na época matou muita gente. Está em aberto também a vacina do sarampo, que essa doença tinha deixado de existir no nosso país, mas voltou. Sarampo também está tendo vacinação. E a dengue também é causada por um vírus. Mas professor, não é um mosquito que pica a gente fica com dengue? É, mas só que é um mosquito que traz o vírus. A nossa sorte é que nem todos estão contaminados. Nossa sorte é que tem alguns que não estão. Bom, mas elas causam doenças só na gente? Os vírus causam doenças só na gente? E as bactérias também? Não, também podem causar doenças nas plantas e também em animais.
Então não é uma exclusividade nossa, não é só na gente, não é só nos seres humanos que o vírus ataca, que as bactérias atacam. Inclusive tem muitos deles no nosso corpo que não fazem nem bem e nem mal. Então lá simplesmente estão. Então nem toda bactéria transmite doença e nem todo vírus é fatal, causa morte ou causa doença. Muitos existem, mas são tão pequenos que não causam mal nenhum para a gente. Bom, a imagem da página 20 traz a bactéria em azul e os vírus em vermelho. Muitos deles em cima de uma bactéria, provando que ele é muito menor. O aumento dessa imagem é de 40 mil vezes. Então não foi obtida por meio do microscópio óptico, mas sim do microscópio eletrônico, que tem uma capacidade muito maior de aumentar mais do que 1000 vezes. Esta imagem foi 40 mil vezes. Na segunda imagem, que foi colorida artificialmente, o que quer dizer que não é exatamente dessa cor na vida real, mas que foi colorida para nos mostrar a diferença da célula do sangue, que está em vermelho, e dos pontinhos azuis, que são os vírus da gripe, sobre as células do sangue. E o tamanho dessa imagem aí foi aumentada 6.800 vezes. 6.000, mais de 6 vezes a potência de um microscópio óptico. E na primeira imagem acima mostra um pesquisador analisando uma amostra em um microscópio óptico. Esse microscópio óptico é um microscópio de mesa, que é mais leve. Isso aumenta 1000 vezes. Para se analisar uma comunidade de vírus nele, não vai ser possível detectar, porque você viu aqui que foi aumentado 40 mil vezes para poder se obter a imagem. Então é tão pequeno que mesmo com o microscópio não dá para observá-lo. Com o microscópio óptico não dá para observá-lo com nitidez, mas sim com o microscópio eletrônico, que é o que tem a maior capacidade, que é usado nos grandes centros de pesquisa. Conforme já foi falado, os vírus podem trazer benefícios também. Vejamos aqui na página 21, continuando nossa atividade. A primeira pergunta é: se os vírus não têm célula, ele não tem célula, diferente da bactéria que tem, por que alguns pesquisadores defendem que eles são seres vivos? Aí você vai responder: por que para alguns eles são seres vivos? Os vírus podem trazer benefícios, pois no corpo humano pode existir uma grande variedade de vírus, de bactérias, de fungos e de protozoários, que veremos no próximo assunto. Porém, muitas espécies são inofensivas e podem até trazer benefícios. Existem vírus no nosso intestino, na pele e até mesmo no nosso sangue. E existem tipos de vírus, que a gente viu no desenho, que atacam as bactérias. Por isso, podem prevenir a ocorrência de infecções no nosso corpo. Então, as infecções são causadas por bactérias. Se tem vírus que ataca bactérias, então ele previne essas infecções. Então, nem sempre o vírus é ruim. Com o avanço da ciência, o vírus tem sido utilizado também na indústria, em geral, ou na área da saúde. Tem 2 exemplos aí no livro. Um exemplo são as tulipas, que só tem uma cor. Normalmente elas só têm uma cor. Porém, geralmente, elas são adicionadas o vírus que atacam as células e faz surgir uma segunda cor na tulipa. Aí a tulipa fica mais bonita para ser vendida. Normalmente ela é só amarela, aí faz ficar avermelhada. Então, o papel do vírus atacando a célula da planta, que a gente já falou. Na segunda imagem, a altura da tulipa é 30 centímetros, pouco mais que um palmo. Na segunda imagem, a cientista brasileira Margarete Ozelo estuda como os vírus podem auxiliar no tratamento de pacientes com hemofilia. O vírus combatendo a hemofilia. O que é hemofilia? É a coagulação do sangue. O sangue não circula mais normalmente. Ele não circula liquidamente, ele começa a englobar, ficar um pouquinho embolorado. Isso a nível microscópico, muito pequeno, mas atrapalha a circulação do sangue. Inclusive o vírus da Covid-19 também faz com que o sangue coagule. Dependendo se a doença está ficando mais grave, pode ser que o vírus faça o sangue coagular. Aí nesse caso é indicado o quê? Ivermectina, que é para o sangue. Tudo isso são informações que a gente precisa ter contra essa doença. Bactérias são seres microscópios formados por uma só célula. Uma só célula é uma bactéria.
elas estão entre os seres menores da Terra. Como as bactérias são invisíveis ao olho nu, não dá para ver se tem bactéria na superfície, que ela é muito pequenininha, é difícil nós notarmos a presença delas, é difícil saber se tem ou se não tem bactéria. Porém, existem muitos tipos de bactérias e elas podem estar presentes em diversos ambientes, podem estar presentes no ar, na água, no solo, no chão, né? E em outros seres vivos. E até mesmo em oceanos muito profundos, em áreas muito profundas do oceano, perto de vulcões, que são áreas bastante quentes, ou locais extremamente frios, como os polos sul e polo norte. É claro que existem tipos de bactérias que sobrevivem lá e que não sobrevivem aqui, né? Assim como existe o urso polar, que só vive lá no frio e não vive no calor. Assim como existe o camelo, que só vive no calor, mas morreria de frio. Então tem bactérias do frio, tem bactérias do quente. Bom, muita gente conhece as bactérias, vão falar, bactéria causa doença. Nem todas. Não é só para isso que ela existe. Tem muito no nosso corpo, no nosso suor, no chulé, que são indiferentes. Mas muita gente conhece elas pelos malefícios, os danos ou os prejuízos que elas causam. Cáries, cheiro de chulé, causado por bactéria, aquele cheirinho de chulé. Cheiro de suor, ou CC, né? Também causado por elas, esse mau cheiro, porque são muitas bactérias. Tétano é uma doença causada por bactéria. Quando a criança corta o pé num prego, num caco de vidro, ou num pedaço de lata enferrujado, ou no prego, o que faz? Vai para o hospital tomar vacina antitetânica. Antitétano. Porque o tétano paralisa os músculos do corpo e pode ser fatal dentro de 24 horas, ou seja, dentro de um dia. Então é imediato o atendimento médico no hospital quando se vai tomar essa vacina antitetânica. Mas tem também a cólera, que é uma doença causada pela bactéria que vem contaminando a água. Já contaminou muito, é por isso que nossa água hoje tem cloro, para matar as bactérias. Se comermos alimentos estragados, azedos, infectados, contaminados por bactérias, podem ocorrer vômitos ou a diarreia. Então são doenças que podem ser adquiridas pelo contato com muitas bactérias. Mas tem também benefícios, assim como os vírus que fazem as tulipas ficarem mais bonitas para serem vendidas, que fazem com que haja a terapia gênica, que é um tipo de ciência em que os vírus ajudam na cura de outras doenças, ou seja, ele não só causa doenças nos seres humanos, mas também